Bom, vamos direto ao ponto. O comércio global e a ciência moderna funcionam de um jeito tão, mas tão redondinho que a gente quase nunca para pensar na arquitetura invisível que sustenta a coisa toda. Hoje, na nossa análise detalhada, a gente vai decodificar a linguagem mais universal que a humanidade já conseguiu criar. O sistema que literalmente dita as regras da nossa realidade física. Isso levanta um mistério inicial bem intrigante. Afinal de contas, como é que nós, como humanidade, concordamos com pesos e medidas exatas sem dar confusão cruzando as fronteiras? Imagina uma tonelada de grãos saindo aqui do Brasil lá para o outro lado do mundo. Como existe a garantia absoluta de que a balança lá no destino vai marcar o mesmíssimo peso? Olha, isso não é só um detalhe logístico, é a própria base da confiança global, a garantia de que todo mundo joga com as mesmas regras. O que nos leva à parte 1, o padrão universal. Para entender como essa confiança é construída, a gente precisa voltar um pouquinho e olhar para as raízes e para o propósito de se ter um padrão único de medidas. A gente está falando, claro, do Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI. Essa é a peça-chave. O SI nada mais é do que o sistema métrico moderno, o padrão mais usado no planeta. Ele nasceu justamente para matar as ambiguidades de uma vez por todas. É a nossa linguagem definitiva. É ele que garante que a ciência e as nossas comprinhas do dia a dia falem o mesmo idioma, não importa o código postal. E pensa no contraste absurdo de como as coisas evoluíram. No método antigo, a gente dependia de artefatos físicos, barras e cilindros de metal literais trancados a 7 chaves num cofre lá na França. Mas objetos físicos se desgastam com o tempo, né? O jogo virou completamente. O método novo abandonou essa ideia de objetos falhos e abraçou a perfeição do próprio universo, usando constantes imutáveis, como a velocidade da luz. Parte 2. A Revolução de 2019. Essa transição monumental da qual a gente acabou de falar aconteceu bem mais recentemente do que se imagina. Para ter uma ideia, até maio de 2019, o quilograma era a única unidade que ainda dependia de um objeto físico, o tal do Grande K, um cilindro de platina e irídio guardado na Europa. Ele ditava a massa para o mundo inteirinho. É surreal pensar nisso, mas até pouquíssimo tempo atrás, calibrar uma balança de altíssima precisão significava, no fim das contas, ter que confiar nesse único pedacinho de metal francês. Mas daí a ciência resolveu o problema. Sai o metal, entra um alicerce numérico que não quebra, não muda e não enferruja. 6,6266 vezes 10 elevado a menos 34, a famosíssima constante de Planck. Ou seja, o quilograma agora é cravado no valor exato dessa constante da natureza. É um número perfeito definindo a massa em qualquer cantinho do cosmos. O impacto prático disso na engenharia e na ciência é bom demais. Com engenhocas fantásticas como a balança de Kibble, qualquer laboratório de alta precisão ao redor do globo, ou quem sabe até numa estação espacial, consegue calibrar as coisas localmente usando a constante de Planck. Acabaram as viagens para a França para conferir peso. A precisão foi totalmente democratizada. E claro que o quilograma não mudou sozinho. O metro também deixou de ser uma barra de metal e o segundo já não depende da rotação da Terra. Hoje, o comprimento é definido por uma fração minúscula do tempo que a luz viaja no vácuo. E o tempo? Esse foi lá para o nível atômico. A gente mede bilhões de períodos de radiação de um átomo de Césio-133 geladinho no repouso absoluto. É o ápice da precisão humana. Então, resumindo a ópera, a complexidade gigantesca do nosso universo mensurável foi destilada nestas 7 estrelas principais. O metro, o quilograma, o segundo, o ampere, o Kelvin, o mol e a candela. São esses os 7 bloquinhos de montar do sistema internacional. Absolutamente todas as outras medidas que existem derivam dessa turminha aí. O que nos leva à parte 3, unidades derivadas em ação. Vamos dar uma olhada em como esses blocos fundamentais se misturam para medir fenômenos bem mais complexos. A lógica do negócio é pura combinação algébrica, seguindo as leis da física. É uma receitinha genial. Quer descobrir a velocidade de algo? Passo 1. A gente mede o espaço percorrido em metros. Passo 2. Mede o tempo gasto em segundos. Combina os dois e, pumba, metros por segundo. Temos a velocidade. Mas, conforme as coisas ficam difíceis, as combinações também ficam, né? Imagina a dor de cabeça que seria ter que falar quilograma vezes metro por segundo ao quadrado toda vez que quisesse expressar força. Para a comunicação técnica não virar um pesadelo, a comunidade científica deu apelidos super especiais para essas expressões, homenageando verdadeiras lendas da ciência. Foi assim que nasceu Newton para força, o Pascal para pressão, o Joule para energia, o Watt para potência e por aí vai. Com as regras do jogo e as combinações da mesa, a gente entra na parte 4, dominando as escalas.
Como a ciência consegue lidar com o absurdamente microscópico e o astronomicamente gigantesco sem se afogar num mar de zeros? O grande truque de mestre são os multiplicadores. O Si usa prefixos decimais baseados em potências de 10. Em vez de ler e escrever milhares e bilhões de zeros toda a santa hora, a gente só aplica os prefixos. É quilômetro no lugar de 1000 metros. Isso deixa a gente escalar as grandezas cósmicas rapidinho. Do quilo pro mega, giga, tera, tudo super organizadinho. E para sentir o peso visual da coisa, basta olhar para o tamanho dessa criança aí. Esse é o iota, 10 elevado a 24. É muito zero. E um detalhe absolutamente crucial de padronização mundial, a partir do mega, como no giga, tera ou esse iota colossal, a letra do símbolo tem que ser maiúscula, sem negociação. O K de quilo é exceção e fica minúsculo. É uma regrinha que parece boba, mas até o tamanho da letra impede que erros catastróficos de cálculo aconteçam pelo mundo. É uma loucura muito fascinante quando a gente para pensar. A gente saiu de uma era onde se mediu o mundo com pedaços vulneráveis de metal para usar a própria matemática invisível que segura a nossa realidade. O sistema internacional encontrou a perfeição ao se casar com as constantes da natureza. Agora que a gente tem essas ferramentas inquebráveis e essa régua definitiva do universo nas mãos, a grande pergunta que fica é: quais serão os próximos horizontes e mistérios que a ciência vai ser capaz de alcançar?